Eu achei que daria para terminar no vídeo anterior, mas vamos continuar então neste vídeo parte 2, tá? Então nós estávamos corrigindo o exercício 3. Nós chegamos à seguinte conclusão, né? Primeiro a gente encontrou a resistência equivalente do circuito e deu 50 ohms, certo? Feito isso, a gente chegou à conclusão, né, usando a primeira lei de Ohm, que a corrente que saía lá da nossa pilha era de 2 amperes, né? Ou seja, essa corrente de 2 amperes chegava aqui neste ponto e se dividia em partes, certo? E 1 e 2. E já que neste ramo tem 50 ohms e neste outro ramo aqui ó, tem 50 ohms também, então ela se divide igualmente, 1 ampere para um ramo, 1 ampere para o outro ramo, certo? Isso significa, gente, que a corrente que está passando neste resistor aqui de 30, que é o resistor que interessa, é de 1 ampere. Tudo bem? A gente também sabe, vamos lembrar, que no circuito, neste circuito aqui, a gente tem o seguinte, todos esses resistores aqui juntos, né, deram o nosso REC 2, que foi de 25 ohms. Ou melhor, 25 ohms mesmo, né? 25 ohms. E ele está em série com este outro resistor de 25 ohms. Já que nós temos 100 volts saindo da bateria, quando a gente tem dois resistores em série, lembram-se que a voltagem se divide. Você vai tendo queda de tensão para cada resistor que está em série. Então, nestes 25 ohms aqui vão ficar 50 volts. E nesses outros 25 ohms ficam 50 volts, certo? Ou seja, entre este ponto e este ponto aqui, existe uma DDP, uma diferença de potencial, uma voltagem de 50 volts. Tanto para este ramo que eu estou marcando de vermelho, quanto para este ramo que eu estou marcando de azul, porque eles estão em paralelo, né? E aí, para todos os ramos, chega a mesma voltagem, tudo bem? Então, a gente sabe que aqui, neste ramo aqui, está chegando, né, entre este cara e este cara, tem 50 volts, certo? A gente também sabe que a corrente aqui é de 1 ampere, não é isso? E a gente sabe que a resistência aqui é de 30 ohms, né? A gente está fazendo uma boa análise, né, para a gente saber, para a gente entender tudo que está acontecendo aqui. Bem, gente, vejam bem. A gente não queria descobrir qual era a voltagem neste resistor. A gente pode agora aplicar a primeira lei de Ohm, porque a gente sabe qual é a tensão? Não sabemos, é o que a gente quer descobrir. Mas a gente sabe a resistência, 30 ohms, e a gente sabe a corrente. A corrente é de 1 ampere. Então, qual vai ser a tensão neste resistor? A tensão vai ser 30 vezes 1, ou seja, 30 mesmo, 30 volts. Certo? Então, respostinha letra B. Vamos para o próximo probleminha. No probleminha número 4, nós temos o seguinte. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220. Tá? Então, a ideia aqui é mudar a resistência. Vamos ver aqui, ó. De modo a manter inalterada a sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra. De mesmo material, né? Quando fala aqui mesmo material, significa que a resistividade não muda, né? Lembra? Certo? Não vai mudar. Então, e aí a gente tem que saber como é que vai ser essa nossa resistência. Lembrando que dentro do chuveiro, a gente tem aquela que a gente chama popularmente de resistência, que é um fio todo enroladinho assim, né? Que é o fio que esquenta e transfere calor para a água, certo? O que a gente vai ter que fazer com ele? Será que a gente vai ter que aumentar a área do fio, né? Ou seja, a grossura do fio, certo? Será que a gente vai ter que aumentar o comprimento desse fio? É isso que a gente vai analisar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar da formulinha da potência. Né? Então, potência é igual a I vezes U, certo? Mas não tem só essa. Né? Vamos lembrar da primeira lei de Ohm, que diz que U igual a I. E vamos fazer o seguinte. Como a gente quer analisar a potência, a gente quer mudar a voltagem, certo? Mantendo a potência mesma, a gente quer alterar a voltagem.
e a gente quer mexer na resistência, certo? Não é isso que a gente vai fazer, mudando o comprimento ou a área. A gente vai tentar mudar a resistência. Então, a gente quer uma formulinha que apareça o U e apareça também o R. Tudo bem? Que a gente vai mudar a tensão. Vai ter que mudar a resistência, né? Certo? Se você simplesmente trocar do 110 para 220 sem mudar a resistência, vai queimar, né? Ele não aguenta. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Pega aqui a sua formulinha do pio, né? E pensa, como que você vai fazer para o R aparecer aqui? Bem, primeiro vamos pegar a primeira lei de Ohm e vamos isolar o R. Então o R vai ficar, ó, passo o I para o outro lado aqui, vai ficar U sobre I, certo? Ó, resistência, passo o I para o outro lado, fica U sobre I. Então o que você pode fazer aqui, ó? Bem que... Peraí, deixa eu só... Na verdade não precisa fazer isso, né? Fica até mais fácil aqui, ó. Você trocar o I, né? Você isola o I neste caso. Aí agora sim, ó, isola o I, põe o U sobre R, agora sim vai dar certo. Ó. Agora vem para essa primeira, vamos chamar aqui de equação 1 e aqui equação 2. Agora você vai pegar esta equaçãozinha aqui e colocar no lugar do I. Vai ficar potência igual a U sobre R, né? U sobre R vezes U. U vezes U é U ao quadrado, então a potência é igual a U quadrado sobre R, certo? Então essa aqui é uma outra formulinha também de potência, em que aparece só aquelas coisas que importam agora, que é a tensão e a resistência. Tudo bem? Feito isso, vamos lembrar também da segunda lei de Ohm, que dizia o seguinte, né, que a resistência é igual a ρ, que é a resistividade, vezes o comprimento dividido pela área, certo? Então a gente sabe o seguinte, olha que interessante. Se a gente mexer no comprimento do fio, a gente vai, se a gente, por exemplo, dobrar o comprimento do fio, vai dobrar a resistência. Se a gente diminuir, ou melhor, se a gente aumentar também, dobrar a área do fio, né, ou seja, a grossura do fio, vai diminuir a resistência duas vezes, certo? Pela metade no caso, né? Então, vamos deixar marcado aqui a segunda lei de Ohm, então. Vamos voltar então para a nossa formulinha que a gente encontrou lá, U quadrado sobre R. E pensa o seguinte, galera, se você dobrou a sua voltagem, né? Foi de 110 para 220. O que aconteceria com a potência? Veja bem, galera, se você dobrou, não vai dobrar a potência. Por quê? Porque está elevado ao quadrado, certo? Então, se você aumenta duas vezes, quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4, não é? Isso significa o seguinte, se você aumenta duas vezes a sua tensão, a potência vai aumentar 4 vezes. Entendem aqui o problema? Certo? Então, o que você tem que fazer para balancear isso? Se você aumentar a voltagem, né, duas vezes, né, então vou colocar aqui, se você aumentar duas vezes, a potência vai aumentar 4 vezes. Tudo bem? Agora, se você aumentar a resistência que não está elevado ao quadrado, certo? Não está elevado ao quadrado. Se você aumentar duas vezes a resistência, vai diminuir a potência pela metade, certo? Então, para compensar o fato de que você aumentou, né, dobrando a tensão, você quadruplicou a potência. O que você vai ter que fazer com a resistência? Você vai ter que quadruplicar a resistência, vai ter que aumentar ela 4 vezes, certo? Para que a potência diminua 4 vezes. E aí você, né, balanceia aqui, você equilibra o que aconteceu. Tudo bem? E aí você volta aqui para a segunda lei de Ohm. Né? O que você precisa fazer para aumentar 4 vezes a resistência? Percebem, gente? A gente só pode mexer no comprimento do fio e na área do fio. Então veja bem, você pode fazer o seguinte. Você pode, para aumentar a resistência, você tem duas opções. Ou você aumenta o comprimento do fio 4 vezes, ou você diminui a área do fio 4 vezes, certo? Lembro, diretamente proporcional, R é diretamente proporcional ao L e é inversamente proporcional ao A. Então veja bem, qual alternativa dessas existe, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O dobro do comprimento do fio? Não. Metade do comprimento do fio? Não. Metade da área? Não. Se a gente fizer o seguinte, né, pegar um mesmo material com quádruplo da área da seção reta? Não. O que a gente precisaria, então,
é diminuir, né, 4 vezes, ou seja, a quarta parte da área da seção reta do fio. Tudo bem? Esse é um problema bem interessante, né, de análise só dimensional aqui, né? Bem, vamos para o próximo exercício, bora lá. Esse probleminha, gente, é um problema só de cálculo, né? Então vamos lá. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação considerada pelo estudo. Então a gente tem aqui a área, o comprimento e a resistência elétrica, certo? E aí ele pergunta então qual vai ser a resistência elétrica dos fios, tá? Lembrando que os fios aqui têm o mesmo material, certo? Então, ou seja, eles têm a mesma resistividade, a resistividade mantém-se constante para as geometrias, tá bom? Então a resistividade é a mesma, o ρ aqui é o mesmo para todos esses caras aqui, tá bom? Isso significa, gente, que a segunda lei de Ohm, vamos lembrar da segunda lei de Ohm, resistência é igual a ρ vezes L dividido por A, né? Aqui a gente não precisa considerar o ρ, então a gente faz o seguinte, que a resistência, ela na verdade vai ser proporcional a L sobre A. Né? A gente não precisa considerar o ρ aqui. E aqui a gente não precisa o valor exato, por isso que aqui está proporcional, né? Então a gente só precisa saber quem é maior e quem é menor. Então vamos lá. O primeiro fio vai ser 312, ó. O R1 vai ser, vou colocar o proporcional aqui, vai ser 312 dividido por 9. Né? O R2 será 47 dividido por 4. O R3 será 54 dividido por 2. E o R4 será 106 dividido por 1. Né? Então, eu já vou pôr direto aqui, ó, que 106 dividido por 1 é 106, né? Então, já vou deixar direto aqui 106. E agora é só fazer continha de divisão, tá bom? Eu já vou colocar os resultados direto, gente, que é só fazer continha. Então, a gente fez o cálculo aqui e a gente percebe o seguinte, ó, eu não vou colocar unidade de medida, porque está faltando multiplicar pelo ρ para poder chamar isso aqui de ohms, tá? Então, por isso que eu não estou usando o sinal de igual, eu estou usando o sinal de proporcional, tá? Como existe uma proporcionalidade, a gente sabe aqui que o que deu o maior valor, né, foi a resistência 4, tá? Ou seja, a gente já pode considerar aqui, gente, que só podem ser essas alternativas aqui, a ABC, né? Porque ó, o R4 aqui está como sendo maior, certo? E a gente sabe que o menor deles é o R2. Então, já elimina a letra A, certo? Só fica a letra B e a letra C. Então, vamos lá. O menor é o R2, depois vem o R3. Então, só pode ser a letra C. Né? O R2 é o menor, depois vem o R3, depois vem o R1, depois vem o R4. Né? Beleza? Muito bom, vamos para o próximo exercício. Vamos lá, um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um, mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o mesmo valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... E aí tem uma tabelinha, tá, gente, que a gente vai consultar, tá? Na verdade, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou continuar no próximo vídeo, tá? Então, até mais.